Olá, quero te convidar para mais uma reflexão. E quero pedir para você, vamos juntos compartilhar o pão da vida. Através desses compartilhamento, com certeza, querido, nós podemos salvar vidas e será uma bênção para nossas vidas também, amém? Eu quero compartilhar com vocês, querido, a parábola das 10 virgens. Provavelmente você já viu muitas pessoas falar, pregar sobre esta parábola, mas antes da gente entrar nela para podermos compreendermos melhor, tem algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com você e para podermos entendermos a parábola. Primeiro diz assim, queridos, olha, veja só, lá em 2 Samuel, no capítulo 22, o verso 29, diz assim: Porque tu, Senhor, és a minha lâmpada e o Senhor ilumina as minhas trevas. Se você for lá em Provérbios 20, o verso 27, diz assim: O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Veja, aqui eu já entendi que Deus, ele é a lâmpada superior. E nós, seres humanos, somos a lâmpada menor. Lá em João 5, verso 35 e 36, olha lá que coisa linda que o próprio Jesus declarou. Ele diz assim, ó, ele era a lâmpada que ardia e iluminava. O próprio Jesus declarou que João era a lâmpada que ardia e iluminava. Lâmpada, nas escrituras, é um recipiente para produzir luz por meio de um líquido. Está lá em Êxodo 27 e o verso 20. Se você for lá em Mateus 5 e o verso 13, ali Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Querido, e para a gente ser luz, primeiro nós temos que ser o recipiente. Veja só, na sua casa, lá tem energia e tem a lâmpada. Se tem energia, não tem a lâmpada, tudo continua no escuro. Para que possa clarear, precisa ter energia e também a lâmpada conectada na energia. Vocês entendem? Então, eu entendo que eu e você somos um recipiente chamado lâmpada, para que através dessa lâmpada, desse recipiente, a gente possa brilhar para Jesus. Que coisa interessante, né? Então, agora sim, nós vamos lá para a parábola e nós vamos examinar verso por verso. Então, lá em Mateus 25, do verso 1 ao 13, diz assim, e eu quero que o Espírito Santo de Deus dirija esse momento, que o Espírito do Senhor seja o nosso professor, amém? Então, vamos lá, o verso primeiro diz assim, Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Veja o verso 2. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias as tomaram as suas lâmpadas e não levaram consigo azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite na vasilha. Vocês entenderam? E aqui nós vamos examinar esses primeiros 2 grupos. O primeiro grupo, as 5 nécias. E eu fui pesquisar o significado da palavra nécias. Veja só. Primeiro, característica de quem não possui conhecimento, capacidade, sentido, ou um sujeito ignorante, estúpido e incoerente. Vocês entendem? O texto diz que as 5 nécias tomaram as suas lâmpadas para encontrar-se com o noivo, mas não levaram o azeite. Azeite na Bíblia significa o Espírito Santo. Ou seja, de acordo com o que nós pesquisamos, nécias são aquele grupo de pessoas que não têm conhecimento, são estúpidas, ignorantes, incoerentes, ou seja, não está nem aí para a vida. Eu pergunto para você, vocês acreditam que existe esse grupo, sim ou não? Eu acredito, querido, que existe esse grupo de pessoas que não tem o conhecimento de Deus, não está nem aí para querer saber nada de Deus, passa por cima de tudo, de todos, vive uma vida
faz o que quer da vida. Ou seja, então esse grupo aqui, esse primeiro grupo, eles não tinham Espírito Santo. Por isso que são chamadas de nécias. Agora nós vamos examinar o segundo grupo, o grupo das prudentes. O texto diz que as prudentes, além das lâmpadas, levaram o azeite, ou seja, elas tinham o Espírito Santo. Agora veja o significado das prudentes. Diz assim: que expressa prudência, precaução, sensatez, cauteloso, que se esquiva do perigo, demonstrando cautela, ajuizado, se precaver, se prepara e está sempre preparado para as dificuldades. Vocês entendem? Então, este grupo aqui, essas 5 virgens prudentes, elas eram pessoas que tinham o Espírito Santo. Elas tinham conhecimento, elas se precaver, elas fogem do perigo, ou seja, são cautelosas. Então, elas têm o Espírito Santo. Agora, veja o verso 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouve-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Vocês aqui descobriram um terceiro grupo? Primeiro nós vimos que os 2 grupos, as 10 virgens, as 5 nécias e as 5 prudentes, todas elas dormiram porque o noivo tardou. E à meia-noite ouve-se um grito. Por que à meia-noite, querido? Meia-noite é um período de maior escuridão. É um período de trevas, de verdade, né? Então, se você analisar, eu acredito que nesse momento de escuridão, só 2 grupos de pessoas estão acordados. Aquele grupo que trabalham e aquele grupo que estão na baderna, né? Existem esses 2 grupos. E, querido, nós estamos vivendo em um período muito em breve. Este mundo vai estar numa escuridão tremenda. Vamos colocar em um decreto aí para que nós escolhemos ou o decreto de adorar a Deus ou o decreto para adorar o inimigo. E quando todos tomarem a sua decisão de adorar a Deus ou adorar o inimigo, este planeta Terra será o planeta mais escuro. Por quê? Quem ficar ao lado de Cristo vai sofrer perseguição, mas estará seguro porque está do lado de Deus e irá viver a vida eterna. Quem ficar ao lado do aniversário vai sofrer as consequências e as pragas que está escrito no livro do Apocalipse. Então vai ser um período de maior escuridão no planeta Terra. E então, querido, diz que à meia-noite ouve-se um grito e alguém está gritando: lá vem o noivo. E eu te pergunto, hoje, existe alguém gritando? Você tem ouvido pregações, pessoas falando que Jesus está voltando? Tem, queridos, pessoas estão clamando. A natureza está clamando. Jesus está voltando. Olha, veja só. O verso 6, o verso 7 diz assim: então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. O verso 8. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Querido, é isso que acontece. Quando nós não temos o Espírito Santo de Deus, quando nós não estamos na presença de Deus, a nossa vida só vai se apagando. E aí elas foram pedir, as nécias foram pedir para as prudentes o azeite. E olha, veja a resposta das prudentes. Elas falaram para elas, mas as prudentes, o verso 9, mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outra? Ide antes aos que vendem e comprai-o. Por que as prudentes deram essa resposta para as nécias? Porque, querido, eu acredito, não tem como. Primeiro, a salvação é individual. E não tem como você
que é uma pessoa dedicada a Deus, uma pessoa que tem relacionamento com Deus, uma pessoa que é comprometida com a obra de Deus, uma pessoa que deseja o céu, que deseja a eternidade, deseja estar com Cristo, não tem como você transferir a sua fé, o seu relacionamento que você tem com Deus para outra pessoa, porque essa relação é individual. A salvação é individual, cada um tem que correr atrás da sua. Aí veja, por isso que as prudentes falou, vai, vamos comprar. E aí veja o verso 10. O verso 10 é assim, e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bordas e fechou-se a porta. Então, queridos, aquelas que estavam dormindo acordaram. E aí o noivo chegou. E quando o noivo chegou, a porta se fechou. Elas entraram para a festa e a porta fechou. Querido, Cristo faz um apelo para mim e para você. Nós temos que fazer parte do terceiro grupo, que é estar gritando, clamando, se preparando. E se por um motivo ou outro fazemos parte desses dois grupos que está dormindo, que não está preparado, que é no caso do primeiro grupo, queridos, é hora de despertar do sono, é hora de levantar, é hora de se arrepender, é hora de abandonar os pecados, é hora de viver para Cristo, é hora de assumir um compromisso com o Criador, para que, querido, quando o noivo chegar, todos nós possamos entrar dentro da casa, da festa, das bodas que está preparada para cada um de nós. Agora veja o verso 11. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Você já viu alguém desesperado para entrar em um determinado lugar? Querido, é assustador. O desespero é grande. Não foi diferente com essas nécias. Diz que mais tarde, tomemos cuidado, querido, com o prolongar, com o deixar para amanhã, o deixar para mais tarde. O que tiver de fazer, temos que fazer hoje, agora. Veja só, queridos, e quando elas chegaram, já foi tarde. A porta estava fechada. E Cristo fala para mim e para você. Querido, a porta da graça ainda está aberta. Jesus está de braços abertos para nos receber. Mas a porta da graça se fechará, querido. Quando este decreto for colocado, como eu já falei, for colocado e todos tomarem a sua posição de que lado vai estar, a porta da graça se fechará. E aí, querido, quem está pronto, está pronto. Quem está dentro da porta está. Quem não está, acabou-se. Para sempre. Agora veja o verso 12, o que o noivo lhe respondeu. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Querido, talvez essas serão as palavras mais dolorosas que muitos vão ouvir. Não vos conheço. E Jesus, ele diz para mim e para você, vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora. Queridos, de uma coisa aí você temos que ter a certeza. Se Jesus não voltar logo, todos nós iremos morrer. Menos aqueles que vão estar preparados na volta de Jesus. Esses são vocês só transformados num piscar de olhos. A vida imortal e a incorruptibilidade. Mas se Jesus até lá não voltar, eu e você podemos morrer a qualquer momento. Nós não sabemos o dia e a hora. Nem que iremos morrer e nem que Jesus vai voltar. Mas de uma coisa eu tenho certeza, se eu e você soubesse o momento exato que a gente iria morrer, eu e você não vacilaria. Eu e você não negligenciaria. Eu e você vigiaríamos o tempo todo. Sabe, quando Deus mandou Isaías dar a mensagem para Ezequias que ele ia morrer, Ezequias não dormiu. Ele ficou ali a noite toda clamando, implorando pela sua vida.
E a misericórdia do Senhor, o amor, a bondade de Deus, acrescentou mais 15 anos de vida para Ezequias. Sabe, querido, talvez essa é a nossa última oportunidade. Então, que o conselho de Deus para mim, para você, o apelo de Deus para mim, para você, vigiemos os nossos pensamentos, a nossa fala, o que falamos, o que fazemos, o que nós estamos fazendo com a nossa vida. É o momento de despertar. Estamos vendo, querido, o mundo está à beira de um colapso. Jesus logo vai voltar. A palavra está se cumprindo. E eu e você precisamos acordar deste sono pelo qual talvez estamos dormindo. Este é o momento. Que a gente não venha deixar para a última hora. Porque a última hora, querido, pode ser muito tarde. Que Deus tenha de misericórdia, e Ele tem. Cristo, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Cristo já nos salvou. E eu e você precisamos buscar as misericórdias e a salvação do Senhor, segundo após segundo. Que Deus nos abençoe, querido, que Deus te abençoe. E compartilhe o pão da vida. Vai fazer muito bem para você. E com certeza você salvará outras almas, outras vidas. Em nome de Jesus. Amém.